Olá, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Química Geral. Bom, vocês se lembram que na aula anterior a gente discutiu um primeiro estado de agregação, que seria o estado menos complexo, não vou dizer o mais fácil, que é o estado gasoso. Lá ficou evidente, quando a gente considerava os gases ideais, que as moléculas elas não percebiam a presença das outras, né? Então, as forças intermoleculares eram muito fracas. Agora, a gente vai ter que levar em consideração o que são essas forças intermoleculares, porque para os outros estados de agregação, sólido ou líquido, elas vão ser cruciais para a gente poder entender as propriedades que elas apresentam. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir a respeito das forças intermoleculares. Bom, como a gente já disse, as moléculas elas sentem a presença das outras e elas podem se atrair, assim como também elas podem se repelir. Basicamente, elas vão fazer esse fenômeno de atração ou repulsão em função das forças coulombricas, das diferenças eletrostáticas de cargas positivas e cargas negativas. Aqui a gente pode dar uma olhadinha no diagrama, né, onde a gente tem uma curva de energia para uma ligação iônica covalente, que a gente já estudou em aulas passadas, né, as energias para ligações iônicas e covalentes, elas são da ordem de grandeza de 200, 300 kJ por mol. Aqui agora a gente tem uma outra curva em vermelho, que seria uma curva para a gente poder acompanhar a variação de energia para forças intermoleculares. Note que os valores são bem menores. Essas interações intermoleculares elas vão ter valores que podem variar da ordem de 15 kJ até 2 kJ, dependendo do tipo, que é o que a gente vai discutir hoje. Então, já ficou claro que, nesse caso, a gente precisa levar em consideração essas forças intermoleculares para entender os outros sistemas de agregação, as outras possibilidades de agregação da matéria. Quando essas forças, as forças atrativas, elas são predominantes, elas dominam esse sistema, eu vou fazer com que essas partículas e essas moléculas elas fiquem mais próximas e aí eu posso ter uma fase condensada. Então, eu posso sair de um estado gasoso e ir para uma fase mais condensada, que seria o estado líquido. E assim, do líquido mais condensado, que seria o estado sólido. Então, dentre algumas possibilidades, pensando nas origens de como é que surgem essas forças intermoleculares, ou seja, será que é importante? Bom, por que o gelo flutua? Por que a madeira ela apresenta, né, a árvore apresenta nessa posição ereta, ela é dura, dentre outras possibilidades de fenômenos que a gente pode pensar e tentar explicar através das forças intermoleculares. A primeira que a gente vai discutir são as forças de interação intermolecular entre as moléculas e não ligações intramolecular dentro da molécula, são as interações íon-dipolo. Nesse caso, a gente tem íon, ou seja, a gente tem uma espécie com carga efetiva, positiva, um cátion, ou negativa, um ânion. E a gente tem um dipolo, ou seja, a gente tem uma molécula, vamos pegar um exemplo aqui, a molécula de água, que ela está unida através de ligação covalente entre hidrogênios e oxigênios, mas a gente já viu também, lá quando a gente estudou a tabela periódica, as propriedades daqueles elementos, que alguns elementos eles têm maior facilidade, maior habilidade em atrair o elétron para o lado dele em função da configuração eletrônica, que a gente vai chamar de eletronegatividade. Então, quanto mais eletronegativo for esse átomo, mais ele tem a habilidade de trazer a nuvem eletrônica para o lado dele. Quanto menos eletronegativo for, menos ele tem essa habilidade e a nuvem se desloca, então, no sentido negativo. De modo que a gente, através dessa propriedade de eletronegatividade, a gente consegue criar polaridade em uma molécula. Ou seja, agora a gente tem cargas parciais positivas e negativas. Isso é diferente no caso dos íons, né, quando forma um cátion ou um ânion, a gente tem carga efetiva. Então, quando a gente tem, por exemplo, um sólido iônico, e a gente adiciona, aqui um exemplo, né, de um cristal de NaCl, o sal de cozinha, e a gente coloca em água, ele sofre esse efeito de hidratação, ou seja, a carga da espécie positiva do cátion, como tem, né, carga positiva, vai forçar uma organização das moléculas de água através dos seus polos, né, parciais, das suas cargas parciais negativas, na direção da carga positiva. E assim, respectivamente, o ânion, que é o cátion
que é o íon com carga negativa, ele vai orientar e organizar as moléculas de água de modo que as cargas parciais positivas que estão localizadas na região do hidrogênio se atraem e fiquem orientadas em torno desse ânion. De modo, agora, que a gente vai ter esses íons, cátions e ânions hidratados, solvatados, envoltos, né, de moléculas de água em função das suas cargas parciais positivas ou cargas negativas. Então aí a gente tem esse tipo de interação, íon com carga efetiva, com o dipolo que tem um momento de polaridade permanente, ou seja, em função da eletronegatividade, essas cargas elas vão ficar fixas em negativas localizadas no mais eletronegativo e positiva localizada no mais eletropositivo. E aqui a gente pode ver uma curva de como essas distâncias vão variar na intenção dessas energias. E em função dessa polaridade e da distância que elas se encontram, a gente pode calcular o valor dessa energia. Um outro tipo de interação intermolecular que a gente tem é entre um dipolo permanente com outro dipolo permanente. Assim como a gente viu para a água, em função das diferentes eletronegatividades, vai se gerar cargas parciais, positivas e negativas. Então, aqui nessa representação, a gente pode ver, né, para esse composto, onde a gente tem uma densidade maior negativa e uma densidade maior positiva. Como nessa substância, né, a gente tem várias dessas estruturas e elas estão organizadas dessa maneira, vai possibilitar com que elas se alinhem. A próxima vai se encaixar aqui na sequência, de modo que a parte de carga parcial positiva fique próxima da carga parcial negativa da molécula vizinha. E assim a gente tem um certo ordenamento e uma certa organização em função das suas polaridades, né? Mas a gente pode ter algumas dessas moléculas que as orientações elas vão em direções opostas. E em direções opostas é como se elas fossem anuladas. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um composto, o diclorobenzeno, em duas possibilidades de organização, em função do grupo substituinte da posição do cloro. Aqui a gente tem o paracloro, ou seja, os cloros estão em posições simétricas, né, e opostas, e a gente tem o ortodiclorobenzeno, ou seja, o cloro está numa posição adjacente. Em função dos cloros serem mais eletronegativos, eles vão atrair essa densidade na direção deles. Como eles vão fazer essa atração em direções opostas, é como se ela fosse polar e não tivesse, na verdade, um momento de polo. Nesse caso, da posição ortodicloro, elas vão ter uma direção e a gente vai ter uma molécula polarizada. Isso vai fazer, ou seja, com que a gente observe experimentalmente valores diferentes do ponto de fusão, o ponto de ebulição, também é uma outra propriedade que varia em função dessas interações. Então, dependendo da intensidade e da quantidade dessas interações, a gente começa a entender como é que se varia as propriedades de ponto de ebulição, de ponto de fusão, de solubilidade, entre outras. Então, a gente já viu um segundo tipo de interações intermoleculares. Uma terceira possibilidade é quando agora a gente tem uma interação entre duas moléculas que são apolares. Então, a gente já viu, no caso anterior, que essas polaridades elas se anulam. Então, por exemplo, né, em uma molécula como o O2, a gente vai ter a situação no qual ela vai ser uma molécula polar. Porém, como a gente considera o modelo de distribuição eletrônica, esse modelo ele pode variar, ele não é fixo, lembra? Ele é uma nuvem eletrônica, então ela está em movimento. Isso vai fazer com que, como ela está em movimento, em algum momento, essa densidade ela se desloca para uma região, um determinado lado da molécula, fazendo com que o outro lado seja descoberto e gere cargas ou momentos de polo instantâneo. Bom, no caso anterior a gente tinha momentos de polo permanente, agora a gente tem momentos de polo instantâneo. Uma outra situação que a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando então das forças de London, que são atrações entre moléculas apolares com apolares, aqui a gente pode pegar um exemplo, né, do pentano, ou seja, a gente tem um hidrocarboneto de cadeia longa. E aqui a gente tem o 2,2-dimetilpropano, que a gente vai ter também uma cadeia um pouco mais compacta, menos extensa. Como eu tenho essa cadeia mais extensa, vamos olhar aqui nessa representação, eu tenho vários pontos onde essas interações podem acontecer dos momentos de dipolo instantâneo. Ao passo que, quando eu comparo com uma molécula que tem
uma forma mais compacta, eu tenho menos regiões de menos possibilidades dessas interações. Então, se as minhas interações são maiores e em maior quantidade, provavelmente, no caso, né, do pentano, eu vou precisar de quantidades de energia muito maiores para poder fazer com que, quando eu aumento a temperatura desse sistema, né, com que essas moléculas, então, deixem de ficar próximas e consigo fazer com que elas mudem de estado de agregação. E isso vai influenciar, então, no seu ponto de fusão ou no seu ponto de ebulição. Fazendo com que, olha a diferença do ponto de ebulição. No caso do pentano, 36 graus Celsius. No caso do dimetilpropano, 10 graus. É uma diferença considerável em função da forma, né, que essas moléculas ocupam, do espaço que elas geram do volume que elas geram no espaço. Isso vai influenciar no tipo de interação e na força dessas interações, que por consequência vai influenciar nas propriedades que elas apresentam. Então aqui a gente tem um dipolo induzido com outro dipolo induzido. Lembra, não são permanentes, são momentâneos. Esses dipolos permanentes, eles acontecem, esses dipolos induzidos, eles acontecem de uma ordem de mais ou menos 10 a menos 16 segundos. É muito rápido essas modificações. Mas a gente também tem uma outra possibilidade, onde a gente tem um dipolo permanente interagindo, uma molécula, né, que tem um dipolo permanente, interagindo com uma molécula que tem um dipolo induzido. Um exemplo que a gente pode levar em consideração é o oxigênio, que seria, então, né, como é uma molécula simétrica, linear, apolar, que pode gerar um momento dipolo induzido, um dipolo momentâneo, quando ele entra em contato com uma molécula que tem um dipolo permanente, a água, por exemplo. Então, nesse caso, né, vai ajudar, através das interações intramoleculares de dipolo permanente com dipolo induzido, a entender a solubilidade do oxigênio em água. Então, quando a gente pensa que os organismos aquáticos, lá no lago, no rio, estão consumindo oxigênio dissolvido na água, não é o oxigênio da estrutura da fórmula H2O, é o oxigênio que se dissolveu na água. Até porque, se ele consumisse o oxigênio da estrutura da fórmula H2O, a gente não teria mais a fórmula de H2O, a gente teria um outro composto. Lembra que esses compostos eles possuem composições fixas. Então, isso ajuda a gente a entender a influência e a importância que essas interações causam nessas substâncias, nesses compostos, e podemos entender e predizer o tipo de propriedade e, de alguma maneira, entender os fenômenos que acontecem no dia a dia. Essas interações, elas são conhecidas também como interações de Van der Waals, onde eu tenho dipolo permanente com interações de dipolo induzido. Um outro tipo de interação intermolecular que é bem conhecidas são as ligações de hidrogênio. São chamadas ligações de hidrogênio, mas não são ligações de fato, são interações intermoleculares. Não no sentido, se a gente comparar com a escala de grandeza das energias das ligações químicas, ligação covalente da ordem de 200 kJ, uma ligação de hidrogênio é da ordem de 15 a 20 kJ. Então, nas ligações de hidrogênio, elas vão acontecer quando a gente tem em uma estrutura, por exemplo, aqui uma representação da molécula de água, um hidrogênio ligado num átomo extremamente eletronegativo, como o oxigênio, o flúor ou o nitrogênio, vai fazer com que a diferença de eletronegatividade gere suas cargas parciais e, com uma alta densidade eletrônica no oxigênio negativo, ele atrai mais fortemente a carga parcial positiva que foi gerada no hidrogênio da sua molécula vizinha. Então, essas interações aqui são as conhecidas como ligações de hidrogênio. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, do fluoreto de hidrogênio e de ácido acético. Essas interações, vamos lá, fazendo aquela escala de 15 kJ para 200 kJ, elas são mais fracas, mas comparadas com as anteriores que a gente já viu, forças de London, elas são da ordem de 2 kJ, as forças de polo permanente com permanente da ordem de 3 kJ, elas são muito mais fortes comparadas com as outras. Então, se a gente pudesse agora analisar lá no período como é que varia, ou seja, conforme eu vou aumentando
o número atômico, eu estou aumentando a camada de elétrons disponíveis, né, para poder fazer essas interações. Então, isso vai fazer com que o meu ponto de ebulição ele também aumente, ou seja, as interações são mais intensas e é mais difícil fazer com que elas se rompam e mudem de estado de agregação. Para outra família, a gente nota que existem algumas exceções, como a molécula de amônio, o fluoreto de hidrogênio e a água, exatamente em função das ligações de hidrogênio, que são ligações razoavelmente intensas e fortes. Essas ligações elas apresentam um papel importante, né, na vida. Por exemplo, o que mantém a estrutura na forma helicoidal do DNA? São as ligações de hidrogênio que acontecem entre as bases, né, nitrogenadas da estrutura do DNA. Imagine se essas ligações fossem ligações covalentes. A quantidade de energia que eu precisaria incidir nesse sistema para romper a estrutura do DNA e fazer a replicação, né? Então, elas são fracas comparadas com as ligações interatômicas, mas, no entanto, fortemente o suficiente para manter aquelas estruturas. Estruturas de moléculas biológicas como estruturas de proteína. Assim como você tem lá no ovo, a albumina, né, que é uma proteína no ovo, ela é translúcida. Então, quando você vai cozinhar o ovo, você está aumentando a temperatura daquele sistema, está rompendo com as ligações de hidrogênio e aquela proteína passa a perder aquela propriedade. Então, a partir daquele momento, ela se desnaturou. Então, rompendo as ligações, eu tenho uma outra estrutura, ela perde aquela cor translúcida e fica meio esbranquiçada, que é o que a gente pode observar. Também responsável, por exemplo, pelas interações das ligações de hidrogênio entre as moléculas de celulose na madeira, que dá aquela estrutura ereta e rígida, né? Já que elas se enovelam e se emaranham e dão aquelas características. Então, as interações intermoleculares são muito importantes para a gente poder entender os fenômenos biológicos que a gente observa no dia a dia. A sugestão é que vocês entrem, então, no site e consultem lá as indicações de links, de vídeos para poder aprofundar esses conteúdos e possam entender melhor esses conceitos. Pratiquem também os exercícios para poder fixar melhor o entendimento desses conceitos. E nos vemos na próxima aula, quando vamos ver a influência das interações intermoleculares nos outros estados de agregação. Bons estudos e até breve.